Mas não dá pra gente simplesmente não enxergar as evidências. Os caras sangraram até a última gota de sangue e continuam tentando e continuam falando o que precisa ser dito. Quando? Quando que alguém fez isso no Brasil? Quando? Me explica, quando? Nunca. Então, desculpa. A gente tem que apostar em algo. A gente vai ficar refém de quem? Tuta no Moura? Renan Santos será presidente do Brasil e nesse vídeo eu vou te mostrar o como, o porquê e o de que forma ele vai chegar lá. Digo mais, você queira, você goste, ou seja lá o que você acha do Renan, isso pra mim já é uma coisa muito plausível e muito nítida. Se vocês observarem, em 2015, 2014, Bolsonaro não tinha nenhuma possibilidade de eleição. Não era de longe, nem perto, uma grande força política. Mas ele se construiu dessa forma em lacunas que aconteciam na sociedade. O Brasil passava por um momento onde claramente nós tínhamos lacunas grandiosas. A gente começou a fazer manifestação e não sabia nem o porquê fazer manifestação. E aos poucos Bolsonaro foi se colocando nessas lacunas e dessa forma preencheu algo que o povo nem sabia que existia. Se vocês lembrarem, o povo saiu na rua por causa de passagem de ônibus, salvo engano foi isso. E aos poucos o povo entendeu que tinha uma necessidade dentro de si e colocou essa necessidade, essa vontade, essa esperança no Bolsonaro. O que o Renan tem feito de forma muito inteligente e pouca gente tem percebido é atirar em várias das lacunas que podem, eventualmente, serem as necessidades do povo em 2026. E eu, particularmente, acho que ele vem acertando nessas lacunas. Ele vem acertando nos pontos onde a gente mais está carente. Segurança pública, principalmente. Bandidagem, principalmente. Colocar gente ruim na cadeia, principalmente. Vocês já pararam para observar que nos últimos anos, os grandes políticos do Brasil, as pessoas que são o front no que tange a política do Brasil, não fez nada? Em relação à segurança pública, eles não é que não fizeram nada, mas eles não só não fazem nada, como eles também não falam que farão. E isso é muito bizarro. Se tu parar pra pensar, faz muito tempo. Inclusive, faz muito tempo que até o próprio Bolsonaro não fala disso. No sentido de ter um pouco de energia no que tange a segurança pública. Tentar realmente fazer algo que sai um pouco da caixa. Nada é feito, nada é falado. Eu acho que o Renan trazer esse tipo de coisa é uma lacuna bizarra e muito grande. Eu vou trazer pra vocês um ponto que eu sempre falo e que eu acho que é pouco falado. Ali, meados de 2007, 2004, algo assim, né? Saiu os filmes Tropa de Elite. Eu costumo dizer que essa foi uma das primeiras lacunas que o Bolsonaro soube brincar, soube dançar. Gente, o Bolsonaro não é capitão por acaso. Ele não se colocou dessa forma por acaso. Ele não trouxe esse tipo de background que ele tinha por acaso. Isso foi construído dentro de lacunas que lá no fundo a gente tinha, mas não sabia. Quando o Tropa de Elite vem, ele vem para mostrar que o que a polícia fazia dentro das favelas era terrível, era triste, era lastimável. Porém, o que acontece é que o povo olha para aquilo como heroísmo. Olha para a polícia de maneira muito heróica. Isso foi uma surpresa, inclusive, para quem protagonizou os grandes personagens daqueles filmes. O próprio Wagner Moura fala isso e o próprio Zé Padilha fala sobre. A intenção não era trazer um olhar bonito para a polícia, mas o povo viu de forma bonita. Isso gerou uma lacuna que começou a ser preenchida pelo Bolsonaro em 2018, em 2016, 17 e 18, mas que nunca foi preenchida de fato, porque nós nunca tivemos quem tivesse coragem para fazer isso acontecer. Então nós achamos que seria preenchido pelo Bolsonaro, mas não foi. Dito isso, eu acho que o Renan vem para preencher essa lacuna de uma vez por todas, e ele sabe disso, ele sabe que isso é uma das coisas que o povo mais quer ver acontecer. E eu acho de verdade que o Renan tem grandes possibilidades. Nem ele tem tanta confiança nisso, tá? Quanto eu, sinceramente, tenho. Mas eu acho que ele pode fazer história nessas eleições. Ele só vai precisar continuar colocando uma energia que vai demandar muita força mental. E não é fácil, porque a gente teve notícia recentemente, saiu mais um dos líderes ali, das pessoas que são importantes do partido, né? Eu acho que é Faustino o nome do garoto que acabou saindo. Então, já não é o primeiro, e isso vai minando um pouco até o líder. Mas se o Renan souber continuar na força mental de bater nessa tecla, olha, eu acho que ele vai longe. Ele disputa segundo turno, assim, mas com muita ênfase. Ele vai ferrar o Flávio Bolsonaro, mas com força. E se não acontecer uma eleição de fato, ele vai estender um tapete
para eventualmente em 2030 Arthur se tornar presidente, Kim se tornar presidente. Eu não sei se o Kim vai ter idade ainda, mas acredito que ele estenderá esse tapete para quem vier. E eu acho que, trazendo aquele assunto da tropa de elite novo, e do tropa de elite novo, etc., eu acho que a política ela é muito feita por isso, por lacunas. Quando tu atinge as lacunas corretas, tu tende a ter benefícios, tu tende a ganhar capital político. Eu estava falando sobre a questão do tropa de elite, e se vocês perceberem, depois que passa a fase tropa de elite, vem uma fase de influenciadores da internet, né? E nessa fase de influenciadores da internet, surgem alguns influenciadores que eram ditos de esquerda. Então, Pesqueira, o Cauê Moura e etc. E um que era visto como um influenciador de direita. Você vai ficar bizarro, você vai ficar bizarrento agora com o que eu vou falar, né? Assustado com o que eu vou falar. Mas nessa época, esse era o Felipe Neto. Então ele trazia uma pauta muito de liberdade econômica, ele trazia nos seus vídeos uma pauta meio energética, meio voltada para como o PT era bizarro e etc. E ali também era demonstração de que existiam lacunas no que tange a segurança, no que tange a uma energia maior para ser colocada na política, tanto no pessoal de meia idade, como também no pessoal da juventude. Porque esse sempre foi o público do Felipe Neto, mesmo na época do Não Faz Sentido. Então, observem que existe uma linha, existe uma linearidade no que acontece. Entendam, o povo vota no Bolsonaro para colocar isto na cadeia. E no final das contas, isso nunca aconteceu de fato. Renan sabe disso. Renan entendeu isso. Renan sabe que ele precisa atingir esse público. Ele está de maneira sofisticada e muito inteligente, tentando instigar nas pessoas aquilo que Bolsonaro instigou. Eu acho que ele vai conseguir em algum momento, se não ele, o partido. E acho que vai ser interessante se a gente de fato tiver um pessoal com um pouco mais de energia, um pouco mais de metodismo para fazer as coisas, sabe? Eu acho que vai ser muito interessante ver isso. Eu tendo a acreditar que seria muito legal para o país ter uma galera nova tentando colocar e fazer acontecer as coisas de forma um pouco mais estudada e não seguir essa política tradicional que a gente vem tendo, sabe? É muito triste ver que a gente tá tantos anos numa linha de uma política que simplesmente segue a manada. Os caras entram lá e no final das contas eles estão fazendo as mesmas coisas sempre. Ninguém tem coragem de colocar, e aqui fica o principal ponto do vídeo. Ninguém tem coragem de colocar a sua vida em jogo para fazer o que tem que ser feito pelo país. Ninguém. Exceto a galera do MBL. E isso, vejam bem, isso é uma coisa indiscutível. Não existe a mínima discussão sobre isso que eu estou falando aqui agora. O MBL é o único partido que coloca a vida em jogo. Não tem como discutir isso. Os caras falam do crime organizado como ninguém fala no país. Vocês, vejam bem, entendam que isso não é discutível, porque nem quem critica o MBL critica isso. Não tem como o Nicolas Ferreira, por exemplo, chegar e falar assim: ah, o MBL cagou. Cara, desculpa, não tem como. Eu não sei nem se as lideranças do MBL entendem o risco que eles correm quando eles fazem isso, porque é inacreditável. Eu, sinceramente, admiro muito isso e não faria. Recentemente, eu me inscrevi para eventualmente fazer parte do grupo, de alguma forma, tentar ajudar, seja me candidatando, seja, enfim, como for. Eu moro no Rio Grande do Sul, é um pouco mais difícil, mas me filiei ao grupo e, enfim, estou tentando a filiação ali, estou conversando com o Guilherme, que é quem organiza isso, pelo menos aqui no Sul. E, novamente, eu repito, eu não faria isso. Porque, cara, tu colocar a tua vida em jogo já é uma coisa bizarra, tá? Já é uma coisa que, assim, é de se parabenizar. Mas tu colocar a vida da tua família em jogo, irmão, você que tá aí do outro lado tá disposto a isso. Se você é bolsonarista, pensa bem, você tá disposto a isso. Você faria isso. Os caras fazem pelo que acreditam. Cara, se isso não é o suficiente para te dar um voto de confiança, o que será? Então, assim, essa é a minha opinião. Eu, sinceramente, acho que, obviamente, eu posso estar errado no futuro, seja no que tange a parte de o grupo crescer, seja até, inclusive, no que tange o grupo ser um grupo que tem a índole que eu acho que tem. Eu posso estar errado.
Mas eu não posso, cara, negar as evidências. Eu não posso. Eu não posso. Sangraram muito pra estar onde estão. E continuam. E perpetuam o que pensam. Então, desculpa, eu não consigo. Entendeu? Por isso que eu tô me filiando e etc. Eu não consigo, cara. É impossível pra mim não ver o que tá na minha cara. Os caras podem ser nazi, futuramente a gente pode descobrir os caras são nazi mesmo, caramba, e simplesmente a gente vai abandonar. Mas não dá pra gente simplesmente não enxergar as evidências. Os caras sangraram até a última gota de sangue e continuam tentando e continuam falando o que precisa ser dito. Quando? Quando que alguém fez isso no Brasil? Quando? Me explica, quando? Nunca. Então, desculpa. A gente tem que apostar em algo. A gente vai ficar refém de quem? Do Dano Moura? Do PP? Do Flávio Bolsonaro? Não dá. Não dá, cara. Desculpa, não dá. É isso. Se você curtiu, se ficou até o fim, se inscreve aqui no canal, deixa eu curtir. Eu sinceramente não tenho intenção nenhuma de capitalizar esse vídeo, de fazer com que ele chegue em um número bizarro de pessoas, então isso aqui não está sendo feito para ganhar views em cima do Missão e do MBL. Mas se você curtiu o vídeo, se inscreve pra gente poder conversar mais, eu poder desabafar um pouco mais aqui no dia a dia, tá bom? Tamo junto, é nóis.